aí, Selby, você assistiu os Annie Awards? Você gostou? Quais são as suas primeiras considerações sobre o evento? Não assisti inteiro. Aliás, eu tenho a tradição de não assistir o prêmio, os Emmys inteiros, porque é um prêmio longo, né? São muitas categorias, né? Então, são muitas categorias técnicas, também, né? Inclusive, isso acaba para quem também é leigo. Mas é legal, né? A premiação confirmou alguns favoritismos, ela indicou também algumas tendências interessantes. Fiquei muito feliz com as premiações daqueles prêmios especiais, né, do júri, que foi para o Pete Docter, né, o presidente da Pixar, do diretor do Monstros S.A., do Up Altas Aventuras, do Divertidamente, do Soul. Teve um prêmio que eu achei mais legal ainda, que foi um prêmio em memória para Evelyn Lambert, né, que foi uma animadora, diretora de cinema canadense, né, ligada ao National Film Board of Canada, conhecida por seu trabalho independente, e o Craig McCracken, né, das Meninas Superpoderosas, Mansão Foster para Amigos Imaginários, né, do Cartoon Network, também foi um prêmio pela carreira dele, e o famoso prêmio Juni Foray, né, de contribuição, né, que já até meu amigo aqui, o Didier Guess, ganhou, né, no ano anterior. Esse ano foi dado por uma pesquisadora, uma historiadora chamada Mindy Johnson, que ela tem contribuído com pesquisas e livros sobre a importância das mulheres na história da animação, né? Então a gente está tendo quase que uma contra-história, né, uma história paralela mostrando o impacto das animadoras ao longo da história da animação. Se eu não me engano, aquele livro Ink and Paint é dela, não é? Isso, sim, então, exatamente. É uma ótima referência também. Agora, sobre as tendências, muito interessante que a Netflix venceu 12 de 32 categorias, embora menos do que em 2022, quando ganhou em 20. Também achei interessante a vitória do Cuphead, que teve 2 premiações lá de videogames, né? Eu acho bem interessante, melhor animação de personagem também de música. O Guilherme Del Toro, né? Também ligado à Netflix com o Pinóquio. Love, Death and Robots teve 4 prêmios também. Eu achei bem interessante que não são animações puramente comerciais, né, das grandes majors, que eu acho que isso talvez seja o maior sinal que os prêmios Emmys deram esse ano. Mas eu achei também um fator muito importante desse prêmio Emmy, a importância da gente ter vitórias de animações em stop motion, né? Não só no caso do Pinóquio, mas só para lembrar que a gente teve entre os indicados o Wendell e Wild, do Randy Selick, que infelizmente não foi um filme. Não sei se ele vai se tornar cult com o passar do tempo, né? Eu vi muitos animadores comentando isso, mas ele não teve sorte nas premiações. Teve também o Mad God, do Phil Tippett, que também foi um filme que estava sendo muito esperado e também não rendeu muito também nas premiações. Tivemos o Pinóquio, no caso do animação independente, que foi o Marcel the Shell with Shoes On, né? Que ganhou o prêmio de animação independente, uma produção da A24. Foi muito bem de crítica aí na temporada das premiações. E desde que existe essa categoria de animação independente, animação stop motion nunca havia vencido, então também bem interessante. Então, embora a Netflix, como eu estava falando, que foi a maior vencedora, ela tenha se destacado, é também importante dizer o impacto que teve as vitórias da Apple TV Plus, né, que teve algumas vitórias ligadas à animação europeia. Então, foram 4 prêmios para o curta britânico O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. Como eu estava dizendo aqui para o Paulo, né, eu acho que ela teve muito também de impacto nessa premiação, o fato de terem produtores celebridades, né, um deles o J.J. Abrams, né, mas de todo modo é muito impactante, né, que uma animação britânica tenha vencido 4 prêmios, só para lembrar que 2 anos atrás o irlandês Wolf Walkers venceu em 5 categorias, né, também uma coisa bem legal de saber. Nos favoritismos, além do Pinóquio, né, que todo mundo já sabia que estava com o prêmio na mão, está ganhando todas as premiações. O Ice Merchants, né, do diretor e animador português João Gonzalez, venceu a premiação de melhor curta, já havia vencido no Festival de Cannes, né, a produção da Call Animation, Widestream, e tem vencido aí premiações por onde passa, né? Eu não lembro se nas premiações anteriores do Emmys, pelo menos para essa categoria, você consegue refletir ela para o Oscar. Eu acho que dá nesse caso? Quando não tem uma premiação de uma grande major, no caso de uma Disney, de uma Pixar, que a gente sabe que ela vem daquela, né, no fluxo do streaming, né, que as pessoas assistem, né, a gente sabe como são os eleitores da academia, né,
Eu acho que quando não tem uma produção forte dessas concorrendo, os independentes têm mais chance, especialmente os independentes que têm um bom histórico nas premiações. Uma coisa que chama atenção é justamente o ano muito ruim que a Disney teve nesse ano nos Annie Awards. A gente pode ver que teve 3 indicações e foram 3 vitórias e 2, o Avatar, né, O Caminho da Água, ganhou. O Turning Red, que teve várias indicações, não Acho que o levou Turning nada, Red né? deve ter tido, acho que 3 ou 4 indicações, não levou. O Lightyear teve uma, não levou. E, pelo me engano, se foram 3 ou 4 prêmios, o Avatar levou. Sim. Né? Mas também, assim, não tem o que fazer, também, porque é o grande filme animado do ano, vamos ser sinceros. Né? Tecnicamente, ele é tecnicamente tão impecável, ele é tão bom, que eu vejo muita discussão, inclusive, se a Disney fez uma estratégia correta de lançar a Pequena Sereia depois do Avatar, porque a gente vai ver a comparação dos efeitos vai ser aquáticos de um sofrível. com o outro. Né? Vai ser sofrível. Foi um ano muito ruim para a Disney. No ano do centenário, eu vi algumas pessoas falando é o pior ano desde 2011 da Disney nos Annie Awards. Lembrando que a gente tem que pôr um asterisco aí no 2011, porque 2011 foi um ano que a Disney boicotou a premiação, né? O John Lester e o Ed Catmull, eles acabaram boicotando porque eles tinham críticas à forma como que era composto o júri da premiação e como que acontecia a votação. A gente vê um problema sério das majors perdendo espaço, né? Então, não só a Disney teve muito poucas vitórias, mas você vê a Illumination, que teve a animação mais lucrativa de 2022, que foi o Minions 2, A Origem de Gru, não levou nada, né? Teve poucas indicações e não levou nada. Embora, como eu já ouvi também, a Illumination ela está mais interessada mesmo em sucesso de público e bilheteria do que premiação, então para ela não conta muito. A Nickelodeon, que também é uma força nos prêmios Emmys, ela levou apenas um prêmio para uma animação pré-escolar. E a Warner e a Cartoon Network, por incrível que pareça, não venceram nenhuma categoria também. E ela geralmente ela consegue pegar uma boa soma de prêmios, né? Mas não teve esse ano sorte com nenhum. Uma grande exceção foi a DreamWorks, né? Que ela conseguiu ganhar uma série de prêmios técnicos. E aí eu acho também merecido, né? Porque esse filme realmente foi um experimento muito bom. Para o Gato de Botas 2, né, o último pedido, ele ganhou um prêmio de design de personagens para o Taylor Carrimbull, um de storyboarding para o Anthony Holding e de editorial para o James Ryan e uma equipe grande aí de editorial. Então, a gente vê que, né, esses Emmys eles foram marcados por uma perda de espaço das majors e uma consolidação das produções bancadas pelo streaming.